E a gente volta a falar de tarifaço do Donald Trump, porque a China convoca uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar das tarifas de Donald Trump e acusa os Estados Unidos de chantagem. O país asiático critica a imposição de novas tarifas pelo governo americano, que afirma ter criado uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com Daniel Vargas, que é professor de Economia e Direito da FGV e nosso colunista aqui no AgroMais. Daniel, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Um prazer falar com vocês. Daniel, quais são esses argumentos específicos que a China, provavelmente vai apresentar ao Conselho de Segurança da ONU para fundamentar essa alegação de que as tarifas de Donald Trump representam uma ameaça à paz e à segurança, alimentar internacional? Bom, Bruno, o que a China tem feito, à medida em que essa tensão tarifária avança, é de continuamente articular argumentos baseados nas regras internacionais de organização das relações econômicas, políticas entre as nações. Então, nós sabemos que a globalização ela é mediada por um conjunto de instituições, a ONU em particular. E uma dessas instituições é, por exemplo, a OMC. E uma segunda instituição é o próprio Conselho de Segurança da ONU. A todo instante, a China tem reiteradamente dito que as medidas tomadas pelos Estados Unidos violam a lei internacional e ela, mesmo quando retalia, protesta, ainda assim informa os organismos internacionais para se projetar como um país que está querendo jogar conforme as regras do jogo. E, desse modo, dizer que em nenhum momento ela tem interesse em retrucar com os Estados Unidos como se fosse uma medida unilateral, assim como os Estados Unidos têm adotado. E, ao fazer isso, o que ela pretende é trazer para si a posição de um país que quer jogar conforme as regras e, portanto, confiável, e que valoriza a relação pacífica e multilateral entre as nações como a melhor maneira de dialogar e resolver tensões no mundo. No caso particular do Conselho de Segurança da ONU, o que a China tem tentado sugerir é que o tarifaço imposto pelo Trump não é apenas uma medida de objetivos econômicos e comerciais, mas que mexe na própria estrutura da paz do mundo, na medida em que redireciona cadeias de comércio, que mexe com interesses geopolíticos e que vai ampliando tensões que podem acabar gerando uma instabilidade global maior. Essa situação parece, de fato, com a China especificamente, uma guerra direta, porque toda hora aumenta esse percentual do tarifaço contra a China e um retaliando o outro, até o documento que a China apresenta fala sobre essa questão, que ao utilizar essas tarifas como uma ferramenta de pressão extrema, os Estados Unidos têm violado gravemente as regras de comércio internacional e acaba provocando, esse choque no mundo todo. Isso acaba trazendo, de fato, insegurança, imprevisibilidade, coloca muitos países, que talvez não sejam países tão desenvolvidos numa situação muito complicada e é o que parece, a gente consegue ter uma leve impressão de que é uma sensação de que, de fato, quer bagunçar todo o acordo, bagunçar todo mundo. Essa é um pouco da sensação que a gente tem, E os Estados Unidos, inclusive de forma explícita, parecem usar as tarifas como um elemento de intimidação. Então não se trata mais de um diálogo, de uma troca de interesses negociais com base em regras do jogo, mas de um instrumento de pressão e intimidação, para que os países se dobrem e reconheçam a autoridade, a força e a liderança dos Estados Unidos nas relações econômicas e políticas globais. E na medida em que os Estados Unidos avança por esse sinal, e para isso conta com um apoio muito sólido, tanto de democratas quanto de republicanos, que têm abertamente dito que a China é uma ameaça à soberania e à liderança dos Estados Unidos no planeta, a disputa ela escala. Ela migra de um campo em que ocorre uma mera discordância sobre valores ou uma mera tensão sobre interesses em uma negociação particular e passa a ser um verdadeiro instrumento de divisão do mundo,
em quem está do lado americano e, portanto, vai jogar conforme as regras, respeitando a soberania americana, e quem está do outro lado e, portanto, representa uma ameaça e precisa ser combatido. E à medida que o mundo ingressa nesse ambiente de uma dicotomia que resvala com a guerra, evidentemente as preocupações, os alertas do planeta todos se acendem, e me parece importante que organismos multilaterais, ainda que fragilizados, entrem nessa discussão e tentem mediar um pouco a conversa. A gente pensa em tudo isso, né, 245% de tarifas para a China, dividido aí em 3 categorias, isso de fato toda hora tem uma retaliação que vem de um lado e do outro, né? É uma situação que a Casa Branca, por exemplo, impôs novas restrições para exportações aos chineses de chips relacionados à inteligência artificial, né? Nessa área da tecnologia isso tem sido muito, né? Inclusive é um alerta, né? Porque muita coisa produzida na China, né? Apesar de ser empresas americanas, empresas do mundo, são produzidos na China e isso acaba impactando diretamente na economia global. Então é um problema que vem, uma escala que, como você disse, né, é uma coisa, é uma imposição de colocar, não é só de tentar fazer com que proteger a economia americana, mas é uma retaliação, é uma forma de querer então enfrentar tudo aquilo e dizer que, olha, aqui nós somos soberanos e aqui vocês não entram. E sempre nós podemos interpretar essa tensão, Bruno, de dois modos. Uma primeira interpretação é uma visão, digamos assim, imediata ou de curto prazo. E no curto prazo, olhando para o cenário que se apresenta agora, nós temos oportunidades para o Brasil. Então, nós sabemos, por exemplo, que os Estados Unidos comercializam anualmente com a China em torno de 20 bilhões de dólares de alimentos que são exportados dos Estados Unidos para lá. 12 bilhões desses 20, soja, e outros divididos entre carnes, milho e outros bens. Com esse tarifaço e a retaliação chinesa, a tendência é que esse mercado americano praticamente se feche. O que significa que o mundo passará a disputar, digamos assim, o espólio desse montante de recursos que a China precisará comprar de outras bases do planeta. O Brasil pode ocupar uma parte desse espaço. Talvez não tanto na soja, onde a gente já está próximo da nossa capacidade limite, mas certamente no frango, nos suínos e, quem sabe, um pouco mais no milho, a depender da produção interna da própria China. Então, aqui parece que a imagem inicial é de que isso é interessante para o Brasil. Mas se a gente olhar no médio e no longo prazo, e o que isso significa do ponto de vista do equilíbrio do planeta, nós sabemos que existem aqui várias variáveis que mexem um pouco na dinâmica econômica global e que podem acabar gerando uma série de reflexos negativos, de incertezas, de preocupações, também para o Brasil. Porque não se trata mais apenas de um jogo particular entre dois países em que um retalia o outro. Se trata de uma verdadeira alteração da dinâmica de comércio e da dinâmica política do planeta, com mudanças cujas consequências é difícil antever, mas que a gente sabe que o mercado, muito sensível, começa a reagir. Taxas de juros vão se alterando, empresas vão modificando o foco dos seus investimentos, alianças novas vão sendo negociadas e pactuadas, e tudo isso vai mexer no planeta como a gente o compreende ou como ele se formou até o momento. Então, se esse tarifaço e essa guerra, que não é mais apenas fria, mas cada vez mais explícita, avança e se aprofunda, nós assistiremos a um mundo que vai se alterar, com consequências que não são desejáveis para ninguém. Existe alguma possibilidade, né, além do Conselho de Segurança da ONU, alguma outra via diplomática ou mecanismos internacionais que poderiam ser usados para resolver essa disputa comercial especificamente entre Estados Unidos e China, para que a gente consiga, de uma forma pacífica, encontrar uma melhor saída para que a gente não entre nessa guerra e isso a longo prazo possa trazer consequências que talvez a gente, né, vai demorar muito tempo para se recuperar? Existe alguma via? Existe alguma possibilidade? Porque a gente não consegue ter muita ideia, porque a cabeça de Donald Trump é uma situação assim bem complicada. Então, é quase que não dá para muito prever alguma coisa, mas dá para ter uma via aí? Olha, se existe essa via clara e constituída, a verdade é que nós
não sabemos qual é. Quando há uma tensão política grave dentro de um Estado nacional, nós sempre podemos recorrer a um árbitro constituído, que é organizado com base em regras, que tem autoridade sobre as partes em disputa, para arbitrar o litígio e, a partir daí, definir a solução, quem é que tem vantagem, quem não tem. Mas no âmbito global, não existe um organismo que tenha autoridade constituída como nós temos no âmbito de um país. O conjunto de órgãos organizados em torno das Nações Unidas, que têm competências especializadas, são muito mais frágeis relativamente, mesmo quando eles funcionam a pleno vapor, do que um árbitro instituído dentro do plano de um país. Na realidade em que a gente vive hoje, em que esses mesmos organismos têm sido fragilizados por reações unilaterais de lado a lado, sobretudo pelos Estados Unidos, mas também pela Europa, e verdade seja dita, em alguns casos por lideranças asiáticas, tudo isso acaba fragilizando esse ambiente fragmentário, frágil, mas que é o que nós tínhamos, organizados em torno de regimes globais que, de certo modo, amparavam, serviam como um instrumento de mediação, de diálogo nas questões econômicas, financeiras, comerciais e também de segurança no planeta. E na ausência dessa base de um multilateralismo minimamente constituído, o que sobra é, na expressão da ciência política, o fiat, a palavra do mais forte, e, portanto, um ambiente de tensões em que os lados tentam medir força e cada um calcula o seu passo olhando para o adversário como um inimigo ou como alguém que pode afetar o seu benefício ou a sua soberania. Nessa realidade em que a gente se encontra, o mundo está reagindo em compasso de espera, ao mesmo tempo em que nós também assistimos a um conjunto de países, e eu creio que a maior parte dos países no sul global estão nessa circunstância, olhando para essa disputa entre grandes potências para ver como ele pode se posicionar. E de que modo deve se alinhar a um lado ou outro, ou manter-se equidistante, mas em um cenário de completa incerteza e, por isso mesmo, de preocupações para todos. Muito bem. Daniel Vargas, professor da FGV, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, hoje especial no Agronotícias. Um bom feriado para você, uma santa e feliz Páscoa para você e sua família. Até a próxima. Muito obrigado, Bruno. Tudo em dobro para você e para os telespectadores. Obrigado.